Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dadas a Ti, Senhor. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Pai que cuida dos seus filhos nos pequenos detalhes. Santo, santo, santo é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser adorado. Nós te amamos, Pai, e sem Ti não tem o que fazer, Pai. Sem Ti não queremos viver. Sem a Tua presença não queremos andar. Sem o Senhor não dá para viver, Pai. Não dá para andar, não dá para continuar. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença. Nós necessitamos da Sua graça, da Sua misericórdia. Nós necessitamos do Senhor nos guardando, do Senhor vivendo junto conosco. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, por tão grande fidelidade, por tão grande graça e por tão grande amor. Te amo, Senhor. E não sei e não quero mais viver sem a tua presença. Tem misericórdia, Pai, de nossas vidas quando com os nossos pecados nos afastamos de Ti. Que a gente possa rapidamente se arrepender e voltar para a Tua presença. Que agora a nossa jornada seja estar contigo, viver contigo, andar contigo, Senhor. Que os pecados sejam deixados para trás, que os pecados sejam abandonados. E quando o erro ser cometido, que esse erro seja de aprendizado e que a gente entenda e se arrependa e logo volte para os teus braços, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos pecadores, cometemos erros. Mas não nos deixe se afastar do Senhor. Não nos deixe distante da Tua presença. Não nos deixe distante do Senhor. Nos ensina, Pai, a andar, a viver cada vez mais perto de Ti. Buscar a Tua presença, buscar a Sua essência. Tudo isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Vem, Senhor, vem com teu Espírito e ministra aos nossos corações. Que o Espírito Santo venha falar através da sua palavra, que possamos compreender tudo que está escrito nas Escrituras, que elas venham preencher os nossos corações, que haja entendimento, que haja conhecimento, que haja sabedoria, que possamos não só ler, mas que isso venha penetrar em nossos corações ao ponto de entendermos e a palavra do Senhor se tornar parte essencial das nossas vidas. Desperte-nos, Pai, esse desejo de estar em Tua presença, de buscá-lo todos os dias, mais e mais. Assim como Daniel, em meio a perseguições, continuava orando ao Senhor 3 vezes ao dia. E quantas vezes nos contentamos com quando à noite vamos dormir e falamos obrigado, Senhor, pelo dia, já viramos para o lado e estamos dormindo. Não é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer. Tenha misericórdia de nós. Nos ensine a ter uma relação íntima contigo, assim como temos com os nossos cônjuges, assim como temos com os nossos pais. Nos ensina, Senhor, a viver todos os dias na Tua presença, a viver todos os dias segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pois podemos fazer qualquer coisa nesta vida,
mas viver sem o Senhor realmente não dá. Não dá para dar um passo se o Senhor não estiver junto. Nos ensine, Pai, a entregar totalmente as nossas vidas em tuas mãos. Assim como o corpo precisa de alimento, assim como um carro precisa de combustível, Pai, nós também precisamos do Senhor. O Senhor é o alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, combustível para que possamos viver esta vida segundo a tua vontade e segundo o teu querer. O único que nos leva em segurança para onde temos que ir. Que os nossos passos, o nosso andar, os nossos caminhos, toda a direção que tomemos, Pai, seja direcionadas pelo Senhor, pelo teu Espírito. Que estejamos atentos a todos os sinais do Senhor. Sinais para esses dias ou sinais simplesmente para as nossas vidas. Como muitas vezes mudar rotas, como muitas vezes tomar novas decisões, mudar caminhos. Senhor, que estejamos sensíveis ao teu espírito, que estejamos sensíveis ao teu falar, que possamos ser cheios do teu espírito para termos discernimento de onde estamos, o que estamos falando e para quem estamos falando, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nossas vidas, de nossos olhos que muitas vezes cobiça, pecando, desejando aquilo que não é nosso, pelos nossos ouvidos que ao ouvir alguma fofoca, ao ouvir alguém falando mal de outra pessoa, em vez de sair de perto, continua e acaba então a língua também pecando e falando mal e fofocando e levando intrigas para onde o Senhor não deseja que vamos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesses dias, neste mundo perverso, neste mundo de iniquidade, neste mundo de injustiça, que o Senhor venha estar nos protegendo, nos guiando, nos guardando, Pai, de todo mal, que possamos entender o momento certo de estar e o momento certo de sair deste movimento, Pai. Muitas vezes estamos em meio de familiares em quem não podemos controlar. Nos ensina, então, ser luz no meio das trevas, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Que tomemos, Senhor, atitude de cristãos cheios do Espírito, mas também que possamos viver o seu amor e transbordar da sua graça na vida dessas pessoas. Que possamos ter ousadia, coragem para repreender quando é necessário, mas que possamos agir com graça, com amor, assim como o Senhor faz a todo momento, Pai. Que possamos viver uma vida plena no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Derrama a sua graça e sua bênção sobre a vida de cada um aqui, Pai. Da sua cura e da sua misericórdia também. Seja com a nação brasileira, um povo humilde, batalhador, sofredor, mas que muitas vezes se entrega à luxúria, à iniquidade, à impureza, à imoralidade, à idolatria. Ah, Deus, tem misericórdia, Senhor, de cristãos que ligam a TV e começam a deixar o esgoto correr pela sua casa, Pai. Quantos cristãos hoje que estão assistindo o Big Brother achando isso maravilhoso? Tanta iniquidade, tanta impureza sendo levada nessa situação. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Que haja um despertar, um desejo de estar na tua presença, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, mas principalmente, Pai, ensina-nos, Pai, a ter um coração como o seu, um coração perdoador, um coração cheio de graça e cheio de amor, um coração que perdoa aqueles que perseguem, que nos tratam mal, aqueles que falam mal de nós, Pai. Nos ensina a ser como o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja engrandecido hoje e sempre, e se necessário, use as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Ah, Jerusalém. Quantas vezes o Senhor tentou trazê-la, quantas vezes o Senhor tentou resgatá-la, quantas vezes o Senhor tentou abraçá-la, mas repudiou o Senhor. Quantas vezes Jerusalém foi tratada como prostituta ao ponto de ser até destruída, mas que a sua paz, a sua graça e o seu espírito seja nessa cidade, neste momento, trazendo revelações para que aquele povo israelense, israelita, para todo aquele povo, gentios ou judeus, reconheçam Jesus como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que mais uma vez o Senhor seja louvado e engrandecido naquelas terras. Traga paz ali para todo o Oriente Médio, para aquele povo, Pai, que um dia foram gerações de Noé, que um dia conheceram ao Senhor, um dia participaram da aliança que o Senhor prometeu, um dia estiveram diante do Senhor oferecendo o holocausto, Pai, oferecendo uma oferta agradável ao Senhor. Que essas pessoas venham se arrepender de seus pecados e reconhecer Jesus como Messias, que haja uma verdadeira transformação naquele lugar ao ponto de afetar toda a humanidade. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Nós sabemos, nós não somos ingênuos, que existem aqueles que não vão te aceitar, que não vão te reconhecer. Mas age, Senhor, age sobre aqueles que o Senhor já preparou. Age sobre aqueles que estão ali aguardando o momento certo para proclamar o teu evangelho. Enche-nos, Pai, do teu espírito, nos encorajando, nos dando discernimento e sabedoria. Que este avivamento proclamado para esses dias comece em nossas vidas. Assim como Joel proclamou, nós clamamos misericórdia, Senhor. Nós clamamos misericórdia de nossas vidas, Pai. Derrama da sua graça sobre nós. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor tem preparado para esses dias. Abra os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes e nos enche do teu espírito para que tenhamos poder e ousadia de proclamar o evangelho do reino aonde estivermos, Pai. Se necessário que a gente abra a boca, o Senhor nos capacita com o teu espírito para falar o que vem do teu espírito, Senhor. Mas que a nossa vida reflita a sua luz, Pai. Que as pessoas possam ver Cristo em nós através das nossas atitudes, através dos nossos olhares, através do nosso falar, através das nossas escolhas, Pai. Que possamos ter cada dia mais uma vida em busca de santidade, pois é só andando com Cristo Jesus que teremos santificação. Nós desejamos ser mais que servos, desejamos ser irmãos, amigos, ter intimidade contigo, Senhor. Nos carregue cada vez mais na tua presença. Tem misericórdia de nós e que a sua vontade seja soberana sobre todos nós. E que tudo isso seja para a glória do teu santo nome. Este momento é para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, cada um que está no grupo, Pai. Que o Senhor venha tocar os teus corações. Aqueles que verdadeiramente não podem estar aqui, que eles tenham a oportunidade de ver isso depois. Mas aqueles que estão colocando desculpa em seus corações, que o Senhor incomode verdadeiramente
Que o Senhor os desperte e não deixe dormir. Ah, Deus, quantas pessoas o Senhor tem despertado e as pessoas têm simplesmente virado as costas para ti, voltado para o lado e dormido, achando que não tem nada a ver. Ah, Deus, é o momento, são dias que necessitamos tanto da sua oração, necessitamos tanto estar na tua presença. Tem misericórdia, Pai. Que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Rose. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rose. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. Aqueles bem bem do fogo, né? O cão tá tão bravo com o coração que mandou até um cachorro para brigar na porta da minha casa. Tô escutando um latidinho meio baixinho mesmo, hein? Mas, cara, na minha rua, todas as casas têm cachorro. Aí, velho, é gente que passa, é gato que passa, é cachorro na rua, velho, ó. Vira uma anarquia, cara. Impressionante. E agora tem um cachorro grande solto, porque o latido é mais grosso. Ó. Vem no portão de casa brigar com o meu. Ai, ai. Mas Deus é bom, Deus é muito bom. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Gênesis. Cara, é maravilhoso ver o cuidado do Senhor. Hoje a gente finaliza a primeira parte de Gênesis. A gente pode se dizer que Gênesis pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é Deus mostrando a sua criação, mostrando os povos, como que Deus distribuiu a humanidade, distribuiu as pessoas para que haja este crescimento e essa transformação em toda a terra. A gente vê o cuidado do Senhor nos pequenos detalhes ali com Adão, com sua mulher Eva, com os filhos de Adão depois. A gente vê Deus, então, entristecendo-se com a humanidade depois de mais de 1.500 anos. A humanidade, então, se desviando totalmente para a perversidade, ao ponto de até os filhos de Deus, até aqueles que foram escolhidos, aqueles que clamavam ao Senhor, aqueles que provavelmente antes de Noé ali, mas já faziam ofertas queimadas para o Senhor, começaram a se entregar para a maldade, começaram a se entregar ao ponto de Deus encontrar em Noé apenas nele justiça e integridade para aquele tempo. Então, o Senhor traz esse dilúvio por causa dessa destruição que a humanidade estava causando sobre a terra, ao ponto de da terra e os animais pagarem um alto preço. Mas aí então Deus separa a família de Noé. E a família de Noé, então, ela é destinada, ela é colocada como aquela família que vai fazer com que todas as nações cresçam. E aí, então, a gente vê ali 70 gerações, 70 famílias vindo dos 3 filhos de Noé. A gente tem a grande possibilidade, isso não é bater martelo, mas a grande possibilidade dos 3 filhos de Noé serem 3 irmãos gêmeos, ou não também. Mas é bem interessante como Deus é maravilhoso na questão até de genética. Porque mesmo os 3 filhos de Noé vindo do mesmo pai e da mesma mãe, aí já a gente tem a genética das mulheres dos filhos, que começa a fazer essa distribuição genética que a gente tem hoje. Se você parar para pensar, se a gente for fiel à palavra e não à ciência em si, do próprio Noé, de sua mulher e de seus filhos, vem ali, cara, negros, pardos, alemães, brancos ali no caso, né? Chineses, cara, indianos, o próprio pessoal do Oriente Médio, os árabes, cara, são pessoas totalmente diferentes. São detalhes nos olhos, na cor da pele, no nariz, numa orelha, num estilo de cabelo.
até o porte físico são diferentes, e tudo tem a ver com cada região, com cada cultura, como Deus é maravilhoso no seu cuidado, no seu tocar, e como isso foi se manifestando. Lógico, hoje a gente sabe que a mistura está cada vez maior, né? Por exemplo, nós brasileiros, cara, nós somos uma mistura muito grande, a gente não tem uma, assim, eu sou, não, cada um, aqui a gente tem italianos, africanos, portugueses, holandeses, alemães, é uma mistura, o próprio povo nativo da terra. Então, hoje, na verdade, em quase todas as nações, cara, principalmente as que têm as portas mais abertas, assim como o próprio Brasil, ela é uma mistura muito grande, o próprio norte-americano. Então, Deus é maravilhoso no seu cuidado, e como a genética, né? O DNA, ele vai se multiplicando, mas mesmo assim, aí a gente volta para a ciência, a gente vê a ciência buscando e descobrindo que no final existem apenas 3 tipos de DNA em toda a humanidade. Apenas 3 tipos, que seriam das 3 mulheres que continuaram toda a humanidade. São 3 filhas as 3 noras de Noé. E aí, se você continua filtrando, você vai acabar chegando num só, que é a própria Eva. Mas se chegou nesse ponto, sabe? E é maravilhoso, então, a gente vê esse cuidado do Senhor, a gente vê esse derramar do Senhor, e ele escrevendo, né? Colocando essa tarefa para Noé, e Noé descrevendo tudo isso para que a gente hoje tenha em nossas mãos a palavra de Deus, nos mostrando esse cuidado, nos mostrando isso historicamente, onde a gente pode ver e entender cada detalhe da criação do Senhor, de como a humanidade se espalhou sobre a terra. E é interessante que, como a gente viu ontem, quando a gente começa a buscar para onde foi cada clã, para onde foi cada família, e como essas famílias no futuro faz toda a diferença na história, que a gente continua vendo, que é a história do povo hebreu, que a gente vai entrar amanhã, quando Deus escolhe Abrão para ser o seu sacerdote. E é muito triste porque a gente vê hoje, passando-se aí mais de 4.000 anos, e o povo hebreu ainda não entendendo verdadeiramente a sua função. A gente vê lá em Êxodo que a função do povo de Israel era ser sacerdote do Senhor. E é isso, não é só aguardar o Deus vivo para si, mas é levar o Deus vivo para as outras nações. E eles não entenderam ao ponto de se perderem tudo isso e guardarem só para si, ao ponto de até hoje eles ainda terem isso só para eles, raramente levar isso para fora. Eles aceitam pessoas ainda, eles aceitam pessoas que eles chamam de gentios se convertendo ao judaísmo, mas ainda é algo muito fechado entre eles. Diferente do que Jesus ensinou. Ide por todos os povos e proclamai o evangelho, porque agora vocês são sacerdotes, não é mais só o povo judeu, agora todos nós temos a função de proclamar o Deus vivo, o Deus único, o Criador de todas as coisas. Então a gente viu ontem essa descendência, né? Essas gerações vinda dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A gente vê ali Sem, então, sendo aquele povo semita ali, o povo hebreu, o povo árabe. A gente vê Cã sendo ali os cananeus e também partindo ali para Egito e África. A gente vê o povo de Jafé já indo para cima, né? São aqueles que conheceram e enfrentaram os mares ao ponto de atravessar para outro continente, e ali são então os europeus e os índios, né? Os indos, né? A Indo-Europa ali, e crescendo e continuando ali para o Ocidente, por aí vai. E acredito que vão se espalhando até chegar aqui. Mas Deus é maravilhoso em seu cuidado. E a gente viu tudo isso, e a gente viu um personagem principal ontem, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, que é Nimrod,
filho de Cush, da linhagem de Cã, um dos homens mais, como que eles colocam aqui, um grande guerreiro, né? Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, foi valente e caçador. O valente Nimrod, ele foi criador de cidades. E as principais dela, que a gente vai continuar vendo na Bíblia o tempo todo, é Babel, que vai se tornar a grande Babilônia, para onde Daniel vai, e a cidade de Nínive. E aí a gente vai ver hoje, então, esse poder que Nimrod causa ao ponto de querer construir uma torre para alcançar Deus. Vamos lá, então, Gênesis, capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Então a gente está vendo aqui que existia apenas uma língua, e que ao saírem, eu acredito que não está falando aqui já de todos os povos, mas do próprio Noé e seus filhos, ao descerem, né? A gente está lendo aqui também com a Isabelle, e a gente precisa entender que a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Então ela parou lá em cima. Então provavelmente Noé e seus filhos desceram para achar um lugar para onde ia viver. E eles acharam uma planície em Sinear. E ali com certeza começaram a constituir ali suas casas, sua agricultura, e ali aquilo ali foi se espalhando e crescendo. E lembre-se, todos falavam apenas uma só língua. Todos se comunicavam muito bem. Versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, aqui a gente está vendo a humanidade já querendo causar duas coisas. Primeiro, eles querem chegar aos céus. Como assim, Éder? Dentro da cultura judaica, dentro de alguns estudos, se você procurar, a ideia é de que o Jardim do Éden, o Éden mesmo, ele era como se fosse num lugar alto, numa montanha, aonde a terra e o céu se conectavam. Sabe quando você faz dois círculos assim e um invade o outro? A ideia de que o Éden era mais ou menos assim, era um lugar aonde esses dois círculos se conectavam. E ali, então ele era um lugar alto, traz essa ideia. Então, aonde Deus e o homem se conectavam. Então, a gente está vendo aqui o homem de novo querendo fazer algo alto, uma torre, chegar aos céus para se chegar a Deus. E também desobedecendo quando Deus fala para Noé, para eles crescerem, se multiplicarem e se espalharem pela terra. Eles trouxeram uma torre grande para chegar aos céus, para criar seu nome e falar: olha, Deus não veio até nós, então nós demos um jeito de chegar a Deus. E não se espalharem mais, ficarem todos ali. Então, como todos falavam uma só língua, era muito fácil essa comunicação e se manterem próximos, juntos, né, ali. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros.
Então o Senhor começa a ver aquilo e sabe o potencial dos homens. Lembra que, se você parar para pensar um pouquinho, Noé e teus filhos, eles conheceram a humanidade anterior. Então, lembra-se que a humanidade anterior, a humanidade pré-diluviana, eles eram muito inteligentes. Com certeza já existiam cidades, já existiam muitas coisas. Cara, para eles manipularem o ferro e o bronze, então o tijolo era a coisa mais simples do mundo, fazer o barro e construir casas. Eles não viviam apenas em tendas. Então a gente está falando assim de uma civilização e de pessoas já com conhecimento. Cara, não é construir uma arca. Então você imagina essas coisas. Então Deus sabe do potencial e do crescimento do homem. Então ele resolve fazer essa confusão de línguas para que haja essa e para que o povo saia. Porque você imagina, eu estava vendo um vídeo ontem, o cara falando, você está construindo uma torre, aí você pede tijolo, o cara te dá água. Você pede cimento, o cara te dá madeira, porque eles já não se entendem mais. Então essa construção precisava de muita gente. Aí cada clã, cada família, cara, Deus deve ter sido muito bom por ele ter feito desta forma. Ali, essas 70 famílias que são narradas, provavelmente foram 70 línguas que foram espalhadas ao ponto deles se juntarem e começarem a se espalhar pela terra. É muito mais fácil você viver no meio de uma tribo onde todos se entendem do que você ficar naquela confusão. Lembra que eles não iam ter tempo ali para ficar, vou aprender o seu idioma. Primeiro que você não sabe nem do que o cara está falando. Então, resolveram e Deus vem, então, é muito massa no versículo 7 que ele fala, então, venham, desçamos. É Deus movendo com a sua trindade de novo, né? E descendo. Cara, tem um desenho que eu acho isso maravilhoso, que é o Superbook, não sei se vocês já assistiram, mas no ano passado teve um episódio disso. Eles juntaram os dois episódios. Eles começaram com a Torre de Babel, com o próprio Jesus e os anjos descendo, vendo a torre e mandando línguas estranhas. Então eram tochinhas de fogo que entrava na boca das pessoas e aquilo mudava a língua daquelas pessoas. Depois dessa cena, aí o povo começa a fugir, começa a falar cada uma língua, ninguém entende. E aí tem todo o povo se espalhando, beleza. Aí ele corta, aí tipo assim, eles viajam para Atos, capítulo 2, quando de novo essas tochas, só que elas já não entram, mas elas ficam em cima dos discípulos e lhes dão línguas estranhas. Na verdade, a gente sabe que ali em Atos 2 não tem a ver com línguas estranhas, e sim com línguas conhecidas, com idiomas. Cada um falou na língua daqueles que estavam ali, de novo, o mover do Espírito. E eu achei muito legal no desenho, porque eles trouxeram isso, tá ligado? Eles trouxeram esse mover das línguas ali em Babel, muito parecido com o que aconteceu em Atos, capítulo 2. Então, o Senhor vem ali e derrama esses novos idiomas ali. E eu acredito, de verdade, que Deus não só derramou uma nova linguagem para aquelas pessoas, para aquelas famílias, como também arrancou a língua, a primeira língua, a língua que eles falavam. Eu acredito que a gente hoje chama de a língua dos anjos, vamos colocar dessa forma, mas a linguagem primitiva, a primeira, aquela com que Deus falava com Adão e Eva, a linguagem que Noé se comunicou com os seus filhos. Neste momento, eu acredito que ela foi arrancada do meio do povo. Então, hoje a gente tem, por isso que a gente fala assim, somos peregrinos nessa terra, e quando Jesus voltar, então recebemos toda a plenitude do Senhor. Acredito que esta língua voltará, que aí então falaremos de novo a língua materna, a primeiro idioma que a humanidade falou, que é a língua do próprio Senhor, que é a língua dos próprios anjos, a língua do próprio Senhor Jesus. Versículo 8. Assim,
O Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, a partir de Babel, a partir da Babilônia, o povo começou a se espalhar por toda a terra. Os descendentes de Sem, versículo 10. Esta é a origem da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxede. Lembra-se que Arfaxerde, se eu não me engano, é o terceiro filho de Sem. E depois de ter gerado Arfaxerde, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, Sem, na nossa conta aqui, que ele não vai falar, eu acho, viveu 600 anos. Aos 35 anos, Arfaxerde gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxerde viveu 403 anos e gerou outros filhas e filhas. Então, Arfaxerde viveu 438 anos. A gente vai começar a perceber que as idades vão começar a diminuir. Lembra que Deus fala que por causa da humanidade, por causa da maldade do povo, agora o homem vai viver apenas 120 anos. Mas Deus não corta assim. Ah, pá, agora não. Lembra-se que a gente tem aqui Sem, Cã, Jafé e o próprio Noé, seres ainda pré-diluvianos. Eles nasceram antes do dilúvio. E eu acredito que uma das coisas que fez com que a vida da humanidade diminuísse foi, além do oxigênio que mudou por causa do dilúvio, lembra-se que até então era totalmente diferente, o comer carne começa também a fazer com que o nosso corpo comece a diminuir sua produtividade. Lembra que a carne ela dá energia e tal, mas, cara, os alimentos que eles comiam antes eram muito melhor, eram muito mais saudáveis, né? Então a gente vai começar a ver essa queda de idade. Versículo 14. Então, aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Aqui a gente já vê uma queda quase pela metade. Peleg, né, viveu 239 anos. Versículo 20. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Naor já caiu, já não viveu 200 anos. Naor já viveu ali 148 anos. E depois disso, a gente ainda vai ter aqui Terá vai viver 200 anos, mas a partir de agora, então, tudo cai. Ninguém mais vive em 200 anos, depois de Terá. E aos 70 anos, Terá gerou Abraão, o Naor e Arã.
Então, Terá, perto dos outros, né, esperou bastante para ter seu filho, mas aos 70 anos, então, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, onde ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão é Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Olha que interessante. Então, é o que a gente vai conhecer mais para frente como Padã Arã, né? A cidade de Harã. Então, quando Abrão, na verdade, né? Ele sai de Ur dos Caldeus, ainda não foi quando Deus mandou ele sair da parentela. Na verdade, foi seu pai Terá que resolveu sair dali de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Mas quando ele chegou uma parte do caminho, provavelmente pela cidade ter o mesmo nome de seu filho que morreu, ele para. E ali ele fica, se estabelece e morre. Terá morreu aos 205 anos. Então, quando Abraão, se a gente parar para ver aqui, quando Abraão sai, né, da terra de seu pai, Terá ainda era vivo. Então, ele não saiu da terra de seu pai quando depois que Terá morreu, né? Na verdade, de Harã. Ele saiu muito depois. No cálculo e no mapa de Ur dos Caldeus para Canaã é uma grande jornada. Então, de Ur dos Caldeus até Canaã, deixa eu ver aqui se vai me dar, são 1.850 quilômetros. Então, é uma grande jornada que Terá fez com sua família, né? Se você parar para pensar, era Terá e toda a sua família. Então, a gente tem aqui, ó que interessante. A gente tem, então, ali Terá com sua família saindo de Ur dos Caldeus, né? Saindo daqui de Ur dos Caldeus e indo para Canaã. Lembra-se, se vocês, isso aqui é montanha, é deserto, não é fácil. Então eles saem daqui, atravessam, só que na metade quase do caminho, em Harã, Terá para e ali ele constrói sua casa e ali ele resolve ficar. E o que a gente vai ver amanhã, então, é quando Abraão recebe o chamado de Deus para sair de Harã e ir para Canaã. Continuar a jornada que o seu próprio pai ia fazer, mas que por algum motivo parou. Então, ele vai para Jerusalém. Então, são 1.850 quilômetros. Isso feito a pé,
com burros, com cargas, com mulheres, com crianças. Com certeza não foi uma viagem rápida e nem simples. Imagina Terá, então, que já estava ali bem velho, né? A gente não sabe com que idade que ele estava, mas já perto da sua idade ali, e com certeza já mais de 150 anos. E como eles já envelheciam mais rápido, então 150 anos já é uma idade já avançada, já não é mais como era na época pré-diluviana. Então a gente tem aqui a história de Terá, e é muito interessante. Voltando um pouco, eu acredito que a maioria de vocês aqui já me ouviu contar essa história, mas eu vou contar de novo para ficar gravado, de novo. Mas Ur dos Caldeus provavelmente era a cidade onde ficava Nimrod. Nimrod provavelmente era o rei. Ali era a cidade meio que centro daquilo ali. E depois que o povo se espalhou, então Ur dos Caldeus provavelmente era ali onde ficava Nimrod. E Nimrod, então, ele tem uma grande participação na história. E Ur dos Caldeus, uma das coisas que acontecia ali, isso já é contexto judaico, tá? Não tem na Bíblia, mas sim na passagem oral de pai para filho. Então existe a ideia de que Ur dos Caldeus, então, ela se chamava assim porque havia uma fornalha, assim como houve na Babilônia depois, quando a gente vai ver lá em Daniel. Mas havia então um caldeirão, uma grande fornalha, aonde o seu rei, provavelmente Nimrod, queimava ali aquelas pessoas que eram condenadas por algo, né? Como qualquer geração. Dentro da história, existe a ideia, então, de que Terá, e a gente vai ver isso amanhã, porque Terá, ele era, mesmo sendo da geração de Sem, ele se tornou um idólatra. E ele era, então, fabricador, existe na história que ele era fabricador de ídolos. Então foi assim que Terá conquistou a sua riqueza, né? Ele era um cara de negócio e ele era fabricador de ídolos junto com os seus filhos, os seus 3 filhos até então. E existe a história, então, a conta que um belo dia Abraão, indignado com tudo aquilo, não sei se já tocado por Deus ou não, mas os judeus contam que Abraão quebrou todas as imagens da sua loja, né, da fábrica que seu pai construía para vender para aquela população. E apenas uma ele deixou e colocou um cajado na mão daquela imagem. E quando seu pai chega, ele fala o que aconteceu. Caraca, velho, é o trabalho de uma vida ali, tudo quebrado. E aí Abraão fala assim, ó, foi essa imagem aí que quebrou todas as outras. Ela ficou com inveja e quebrou as outras imagens. E Terá fala assim, cara, que absurdo isso. A imagem, ela não tem vida. Como que ela ia sair quebrando todas as outras? Aí ele fala assim, então por que o Senhor a adora? Por que o Senhor dá tanta importância para isso se ela é algo sem vida, é apenas barro? E aí Terá, muito revoltado com os seus filhos, porque ali provavelmente Arã estava junto, leva Abraão e Arã para Nimrod, para o rei de Ur dos Caldeus, para falar o que aconteceu, porque provavelmente Terá entregava aquilo para também o rei ali. E ali o rei julga os dois e pergunta para Abraão primeiro por que ele fez isso. Abraão fala, olha, porque o Deus Criador falou para fazer, que isso era errado, que só devíamos adorar a ele. E aí então o rei ali, Nimrod, fala assim, cara, se isso é verdade, você acredita que se eu te jogar dentro do caldeirão, esse seu Deus vai te livrar da morte? Aí diz que Abraão fala, se for verdade, se ele quiser, sim. Se ele não quiser, não. E então Abraão é jogado na fornalha. E assim como os 3 amigos de Daniel, Abraão sai de lá vivo. E aí então o rei Nimrod vai julgar quem? Arã.
e fala, por que você fez isso? Faz os mesmos questionamentos. Só que Deus não tinha falado com Arã, tinha falado com Abrão. E Arã fala, não, se o Deus de Abrão salvou Abrão, vai me salvar também. Então, se eu te jogar lá, ele vai salvar você também? Sim. Então, Nimrod joga Arã na fornalha e Arã perde a sua vida. Éder, por que isso? Por que essa maldade? Porque Deus não tinha falado com ele, tinha falado com Abrão. Ele foi de gaiato. E já não era mais criança, lembra? Ele já tinha filhos. Ele tinha, além de Ló, tinha Milca e tinha Isca. Não. Isso aí. Porque aí Milca casou com Naor. Então, e é interessante, né? Para dentro do contexto judaico também, a gente acredita, a gente tem um conhecimento de que Sarai era meia irmã de Abraão, né? Casada, então, filha de Terá com outra mãe, no caso, né? E já dentro do contexto judaico, em alguma linhagem judaica rabínica, diz que Sarai, na verdade, era também filha de Arã. E que, na verdade, Abrão não era irmão, mas sim tio de Sarai. Assim como Naor era tio de Milca e casou com ela. Então, é bem interessante. A Bíblia ela não relata isso, tá? Isso é contexto oral dentro da cultura judaica, mas é interessante ir ajuntando as histórias para a gente abrir um leque. Lembra-se que isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, nem na sua salvação, nem na sua escolha, mas só vai acrescentando o conhecimento para dentro da nossa mente. E eu gosto muito quando a gente se aprofunda sobre tudo isso. E lembrando que essas gerações viviam juntas. Que, querendo ou não, a gente está falando de um povo ali, a gente está falando de Abrão, e provavelmente conheceu Sem, e provavelmente conheceu Noé, se ele quisesse. Como ele vem dessa descendência de Sem, e a gente vai ver que aqui a gente está vendo que ele é da descendência de Sem, então provavelmente eles também falavam a mesma língua, quando houve essa separação. Então provavelmente são povos que ficaram pertos. Então, provavelmente, Abraão pode, em algum momento, ter conhecido Noé, ou pelo menos ouvido falar de histórias. E isso, conhecendo também a Sem, conhecendo os seus antepassados, conhecendo a história do seu povo, ele lembrou-se, então, e provavelmente chegou a ele a história do Deus Criador, que os criou e que, por causa da perversidade do homem, trouxe o dilúvio e matou toda a humanidade, e sobrou, então, seus antepassados, como Noé e Sem, e eles continuavam sendo adoradores desse Deus Criador que os livrou da morte. Então, Abraão, então, teve provavelmente esse encontro com o Senhor, ao ponto de fazer tudo isso. A Bíblia não deixa muito clara porque Terá resolveu sair de Ur dos Caldeus com toda a sua família. Mas a gente sabe, então, que vai Abraão e vai Naor, mas não vai Arã, porque Arã morre ali em Ur dos Caldeus, como a gente viu aqui. E quando Terá chega em Arã, o nome que ele tinha dado ao seu filho, a gente não sabe por quê, mas provavelmente por sentimento, por dor, por ter perdido o seu filho. E Terá já idoso, né, já talvez não conseguindo mais também viajar, para em Arã. E Epadã Arã é a cidade que a gente vai ver mais para frente também, quando o próprio Abraão manda o escravo, né, buscar a esposa de Isaac. E ali ele encontra Rebeca, né, filha de Naor, né, irmã de Labão. E aí a gente vê de novo essa história se repetindo com o Jacó. Jacó fugindo para Arã e ali casando-se também com suas primas, né? E depois voltando para Canaã. Então a gente vê que não há uma mistura, né? Que continua sendo ali
eles andando em família. E é bem interessante que mais para frente, o desejo de Rebeca é que Jacó não se casasse com nenhuma cananita. E a gente percebe que Esaú, para contrariar a sua mãe, casa-se com cananitas. E na verdade não é só uma, também, assim como Jacó teve 4 mulheres, Esaú também tem 4 mulheres. E uma dessas mulheres de Esaú é filha de Ismael. E aí isso vai aumentando essas coisas, e aí o povo vai crescendo e as intrigas também, né? Então é bem interessante a gente ver de novo a questão de genealogia e as idades com que cada um morreu, para a gente poder perceber que, principalmente os patriarcas, né, os mais velhos ali, ainda viveram junto com Abraão. Então é por isso que a gente vê Abrão, é difícil isso, a gente vê Abrão ainda, provavelmente, eu acredito nisso, isso está bem no meu coração, que ali Melquisedeque era 100, e eles se conhecendo ali, e conhecendo cada vez mais sobre o Deus vivo, o Deus único, o Deus criador, ao ponto de Melquisedeque ceiar, né, com Abraão. Então não era algo assim, é só mais um, vamos parar. Não. Provavelmente Melquisedeque conhecia a história de Abraão, conhecia já o que Abraão tinha feito. Fora que Abraão tinha acabado de vencer 4 reis. Então, é maravilhoso. Deus é muito bom. E a gente não pode se perder nos detalhes que muitas vezes a gente acha, é só genealogia. Mas essa genealogia vai nos contando a história, e aqui a gente vai ligar lá na frente, quando a gente falar de Jesus. E aí quando, acho que é Lucas que vem, Lucas começa a contar as gerações que elas vão chegar até Adão, através dessa geração que a gente está vendo aqui hoje. Então você imagina, como que Lucas ia falar que Jesus veio de Adão se isso não existisse? Então essa é a importância. E, cara, é algo que é triste, porque a gente perde. A gente malemar sabe o nome da nossa 4ª geração, dos nossos bisavôs ou no máximo tataravôs. O judeu, cara, ele conhece até a 14ª geração atrás dele. Ele sabe de onde veio. Isso é muito legal, cara, dentro de uma cultura. Se a gente parar para começar a pensar, a gente não sabe de onde veio. Uhum. Tipo assim, eu conheço a geração até a segunda, na verdade, 3ª, 4ª, até a 4ª geração, que são meus bisavós, e eu sei que os pais deles vieram da Itália pequenos, novos, adolescentes. Mas já do lado do meu avô, já não conheço tanto. Então é bem interessante isso. Então a gente perde, né? Isso, né? Perde essa conexão que a gente não tem mais com o passado. E na cultura judaica isso é muito forte, e é legal porque eles conseguem amarrar muitas gerações e trazer esse contexto. E dentro de tudo isso a gente pode ver também que na geração de Jesus, contada por Lucas e contada por Mateus, elas são diferentes. Se vocês nunca perceberam isso, depois procurem. Mas Mateus conta a geração, como a gente está vendo aqui, dos homens, que vai de Davi, vai para Salomão, que chega até José. Já Lucas conta a descendência de Maria, que não passa por Salomão. De Davi vai para... Sumiu o nome do cara. Mas o outro irmão de Salomão, filho também de Betseba. Ai, meu Deus, sumiu o nome do cara na minha cabeça. Mas Salomão, por causa do seu filho, paga um castigo, e Deus fala que não seria da descendência dele o filho de Davi, aquele que salvaria todos. Então, o outro filho de Betseba acaba sendo
a descendência de Jesus. Lembra que José não tem participação nisso, e sim, Jesus tem o DNA de Maria. Fechou, gente? Alguma dúvida, algo a se falar, acrescentar? Interessante aqui, ó, do Éder, do 22 até no 26 aqui, que Terá colocou o nome do Naor, é o nome do avô dele, do pai dele. Tipo assim, ele deu o nome num dos filhos dele, que é Naor, Sim, é o pai de Terá. É o nome do avô. Ele deu o nome do avô para um dos filhos aqui, ó, sim, Naor. Eu observei isso aqui, que falava tanto, você lendo Naor, 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 nasceu Naor, que Naor, depois da Terá, nasceu, né, de Naor. Depois Terá colocou o nome de Abrão, Naor e Arã. Colocou o nome do avô, do pai dele. sim, legal, né? Uhum. É tipo assim, por isso que esse negócio que você falou de conhecer a quinta geração, eles tinham esse costume de homenagear o seu descendência, o filho passava a conhecer sua quinta, por levar o nome de avô, de bisavô. Sim. É bem interessante. E isso é comum, né, cara? Se a gente parar para pensar, É. de acabar querendo homenagear, né? Uhum. Se a gente pegar aqui, ó, um dos filhos de Sem se chama Arã também. Tudo bem Sim, que aqui tá sem o H e mais para frente tá com H, mas é a mesma coisa. mesma coisa. Então, ele tá também. E aí a cidade de Arã acaba sendo por causa deste É, Arã. dessa Porque terra. aqui, ó, a gente tem aqui, depois de esse Arã, ele tem aqui os filhos, né, dele, que é Uz, Ul, Jet e Meseque. Uhum. Então, provavelmente, eram as cidades ali naquela região. Mas é bem legal, cara. Quando a gente pega a Bíblia e começa a fazer ligações, a nossa cabeça começa a abrir, o nosso entendimento vai se abrindo e a gente vai vendo coisas que a gente nunca tinha prestado atenção. Uhum. Fechou? Show. Mas Deus é muito bom. Que a gente possa ter um dia maravilhoso. E amanhã, então, a gente começa uma nova jornada com Deus. E agora vai diminuir um pouco a genealogia e a gente vai ver um pouco mais de história de como Deus tem cuidado do seu povo e escolhido um homem para fazer todo esse movimento que a gente tem até hoje. Vamos estar orando? Diego, você pode orar Amém. com a gente? Por favor? Posso? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento que nós podemos participar e estudar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue derramando através do Seu Santo Espírito, ó Pai, o entendimento que a gente tanto busca através dos estudos, que a leitura, que o estudo da Tua palavra venha modificar as nossas vidas, ó Senhor. Venha trazer transformação, venha trazer aquilo que é da Tua vontade, ó Pai. Que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vida, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como ferramenta para que cada vez mais a Tua palavra alcance aqueles que tanto precisam ouvi-la, que tanto precisam conhecê-la, ó Pai. Não apenas de ouvir dizer, mas de viver a Tua palavra, ó Pai. Que nós possamos ser luz em meio às trevas, Senhor. Muda os nossos corações, transforma o nosso ser, ó Pai, para que as pessoas
tenham vontade de se achegar próximo a nós. Que nós não sejamos daquelas pessoas que acabam por afastar os outros, e sim se achegar, porque através desse se achegar é que elas poderão, ó Pai, ouvir da Tua palavra, poderão conhecer um pouco mais de Ti, ó Pai. Se essa for a Sua vontade, a Sua vontade, Senhor, que o Senhor nos use. Paizinho, queremos agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti. Que a nossa vida seja apenas para a honra, o Teu louvor, ó Pai, que seja para a Tua glória, Senhor. Paizinho, queremos pedir por todos aqueles povos que estão passando por alguma dificuldade, por guerras, por sofrimento, por governos autoritários passando fome, ó Pai. Que o Senhor, de alguma forma, venha sobre eles, dando-lhes a esperança, ó Pai, dando-lhe o conforto, apaziguando seus corações, ó Pai. Esteja também sobre toda a liderança, seja ela na nossa cidade, no estado, no país, enfim, por todo o mundo. O Senhor esteja sobre as lideranças, atuando de alguma forma, fazendo cumprir a sua vontade, ó Pai, sobre a vida deles, assim como na nossa também, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco durante todo o dia de hoje, em toda a ação que nós formos fazer, numa simples conversa, num simples fechamento de negócio, numa simples ida ao mercado, que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Muitas vezes não percebemos as oportunidades que o Senhor nos dá e nos dá o privilégio de sermos participantes do Teu reino, Pai, podendo levar da Tua palavra aos outros. Muitas vezes não aproveitamos o momento. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para o momento certo de falarmos do Teu grande amor, ó Pai. Sê conosco nesse dia de hoje, sê conosco também durante a semana, ó Pai. Esteja com cada um, com a família de cada um que esteve nesse momento online reunido, mas também, ó Pai, esteja despertando a vontade daqueles que estão no grupo e que não tiveram a oportunidade ainda de participar online desse estudo. Que o Senhor possa estar tocando seus corações para aprofundar cada vez mais na leitura diária, no estudo diário dos Teus mandamentos, das Tuas leis, Senhor. Sê conosco, Pai, no dia de hoje. Nós oramos agradecidos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza a primeira parte de Gênesis, onde mostra sobre a criação e sobre tudo. Agora a gente vai afunilar a história para Abrão. E isso é maravilhoso, ver como Deus conta a história do seu povo e os cuidados que Deus tem sobre o seu povo e sobre toda essa geração. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.